Olá pessoal, como que vocês estão hoje? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Tô aqui de volta para conversar com vocês sobre as últimas leituras, todos os livros que eu li no mês de outubro, que foi um livro muito bom de leituras. Eu li muita coisa boa, li umas coisas não tão boas assim também. A gente vai conversar sobre isso ao longo do vídeo. Antes da gente começar a falar sobre os livros, quero já te lembrar para deixar o curtir aqui embaixo, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos que forem saindo aqui no canal. E também quero te lembrar para já assistir os vídeos anteriores. Nas últimas semanas aqui no canal saiu muito vlog, tem mais vlog pra sair aqui também. Tem vídeo novo aí também com livros novos que eu ganhei de presente de aniversário. Meu aniversário foi no último dia 13, então tem muita coisa legal pra vocês acompanharem aqui no canal, com livros novos, também com novas leituras e recomendações e tudo mais. E vamos lá então para este vídeo, para que ele não fique muito longo. E já pedi desculpa, gente, que a minha rinite, ela sempre arruma um jeito de atacar quando eu sento pra gravar vídeo. Acho que de tanto eu ficar mexendo em livro, sobe aquela coisa, aquela poeira, e eu fico daquele jeito. Então se eu ficar fungando, meu nariz ficar vermelho, vocês relevem, tá? Vamos combinar. Outubro foi um mês em que eu li 9 livros concluídos, e tem outros livros que eu trouxe pra novembro. Hoje é dia 1º de novembro quando eu gravo esse vídeo. Eu trouxe aqui pra novembro alguns livros que não deram tempo de eu terminar lá em outubro e tudo mais. Eu vou começar então na ordem de momento, sabe? O que eu li primeiro lá no começo de outubro. E o primeiro livro que eu finalizei em outubro foi o A Vida Invisível de Eddy LaRue, da V. Schwab. Esse livro que foi assim um grande hype. Acho que ele ainda é um grande hype. Ele tava nas minhas metas de livros que eu queria ler esse ano, né? Lançamentos que eu tava doida pra ler e tudo mais. Já saiu esse livro em outros vídeos de possíveis leituras ou metas de leituras pro futuro quando ele fosse lançado. E daí ele foi publicado esse ano aqui no Brasil e eu já corri logo pra ler. Tem um vlog aqui no canal onde eu falei com mais detalhes sobre o que eu achei do livro e tudo mais, sem dar spoiler da história. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem tiver curiosidade em lá assistir, tá bem legal, vocês vão acompanhar as minhas reações. Tem até cenas, assim, takes de live, porque eu li algumas partes desse livro em live, então tem reações minhas também nesse vídeo. Vou deixar o link aqui, vão lá conferir. Só adianto que nesse caso aqui a minha opinião acompanhou a opinião da maioria da hype. Eu gostei muito do livro, extraí bastante coisa da história e, gente, amei muito. Vamos lá conferir o vídeo. Daí eu li um livro que foi muito indicado pra mim por uma amiga, que foi o Birthday Girl, da Penelope Douglas. Eu que ando nessa vibe aí meio romance, peguei esse livro que tava no Kindle Unlimited e assim, devorei. Foi um livro que eu li muito rápido, mas a gente precisa, né, combinar que nem todo livro que a gente lê rápido é porque ele é bom. Esse foi um caso, foi um livro que eu li muito rápido, mas que eu não achei um livro bom, sabe? Eu dei acho que 2 estrelas pra esse livro. Eu comentei melhor sobre ele num vlog que vai sair aqui no canal ainda, só lendo romance, então vocês vão saber com mais detalhes do porquê que eu não gostei desse livro. Mas falando geral, assim, sabe, um apanhado da sinopse, esse é um livro que vai trabalhar a diferença de idade. É uma jovem de 18 anos, ela acabou de completar 18 anos, e um homem de 38, né? Eles têm 20 anos aí de diferença. E a problemática do livro tá na questão da idade e também na questão de que esse cara, ele é o pai do namorado dela. Ela não conhecia o pai do namorado e tudo mais, só que quando eles se conhecem, ela não sabe que ele é o pai do namorado dela. A partir daí acontece uma série de coisas, assim, que vai fazendo com que as coisas se compliquem na vida dos dois e tudo mais, e enfim, esse é o plot, né? Essa é a trama geral da história. E eu já comentei várias vezes sobre isso, inclusive em live, que eu não me incomodo com histórias que vão trabalhar a diferença de idade, mas eu não gosto quando as histórias vão trazer certas situações que pra mim são complicadas, são problemáticas, algumas coisas meio, digamos assim, caricatas, até mesmo fetichizadas, não curto. E algumas dessas coisas eu percebi nessa história, então vou comentar melhor com vocês no vlog. Na verdade já comentei, eu só preciso terminar esse vlog pra poder postar ele pra vocês. Falta eu terminar de ler um livro pra comentar e trazer o vídeo aqui pro canal. Mas enfim, né, não foi um livro bom. Embora eu tenha lido rápido, não foi uma boa leitura. Aí ainda na vibe de ler romances e ler em inglês, né, eu tô aproveitando aí também o Kindle Unlimited pra praticar o meu inglês na leitura. Eu li o The Road Trip, da Beth O'Leary, que é o livro mais recente da autora publicado, né. Na verdade já tem um livro da autora depois desse que vai sair no ano que vem, né, ela vai publicar no ano que vem. Mas assim, já publicado, esse é o mais recente. Pelo que eu entendi, vai sair aqui no Brasil ainda esse ano, então não sei quando, mas aparentemente entre esse mês e o mês que vem deve
deve estar disponível aí pra gente. E aqui embaixo no box de informações eu vou deixar o link pra um vídeo que eu fiz aqui pro canal sobre esse livro, falando sobre coisas que você pode esperar nesse livro novo da autora. Tá bem completinho, gente, também não tem spoiler nem nada, é mais assim, conversando sobre o livro, dizendo o que você pode esperar dessa história, que nesse caso foca muito no relacionamento. Eu acho que é um livro muito, falei isso no vídeo inclusive, né? Eu acho que é um livro muito sobre relacionamentos, não só entre um casal, mas também entre amigos, entre familiares e tal. A autora voltou muito pra essa questão do relacionamento nesse livro, eu senti, e gostei bastante da história, mas assim, de todos os que eu li da autora ele tá em terceiro lugar, assim, dos 3 que ela já escreveu, que eu já tive a oportunidade de ler, que são Teto para Dois, A Troca e The Road Trip, ele ficou em terceiro lugar, mas assim, com diferença muito ínfima, sabe, com os demais livros, porque eu gosto da escrita da autora, eu gosto da forma como ela desenvolve os relacionamentos, como ela trata de questões muito sérias e muito pertinentes dentro de uma narrativa bem leve, bem simples e bem divertida. Então eu gostei do livro, foi uma boa experiência, e se você quiser saber mais, né, sobre a história, sobre o que você pode esperar desse livro que ainda vai ser lançado aqui no Brasil, o link vai estar aqui embaixo. E aí, gente, que nesse mês de outubro eu li O Iluminado, do Stephen King. Esse aqui foi o livro do mês do nosso clubinho da Sherlock Holmes, que é um clubinho que eu tô organizando de leitura de livros de thriller, suspense. Esse aqui foi o livro de outubro, porque eu quis uma pegada mais, digamos assim, trevosa, por causa do Halloween. E nesse clubinho a gente sempre tem uma convidada, né, que é uma convidada surpresa. Na verdade, tanto o livro quanto a convidada são surpresa. O pessoal só descobre lá pro final do mês. E nesse mês a convidada foi a Bárbara Sá. Inclusive, nossa live de discussão sobre esse livro vai ao ar na próxima semana lá na Roxinha. Então quem quiser acompanhar é só entrar lá no Telegram, o link do grupo vai estar aqui embaixo pra vocês irem lá também, caso queiram ler junto com a gente. No final do vídeo eu vou comentar também qual vai ser o livro do próximo mês, né, o que a gente vai ler no mês que vem. Mas em outubro veio aí, gente, O Iluminado, esse livro que eu tava há muito tempo já querendo ler. Esse livro ele já tava na estante há um ano sem ler, e daí finalmente a gente leu agora em conjunto no mês de outubro. E eu preciso dizer que minhas expectativas estavam muito altas pra esse livro. Eu sempre fico com uma expectativa muito alta com os livros do Stephen King, porque ele é um autor muito, muito, muito conhecido. Todo mundo que lê os livros do autor se apaixona, e eu li muito pouco. Eu só li Joyland e agora O Iluminado. Tem outros livros dele que eu quero ler também, mas enfim, né, peguei esse livro aqui com altíssimas expectativas. Eu preciso dizer que a primeira parte dele, as primeiras 200 páginas pra mim foram um suplício, gente, foi muito difícil de passar. O livro não me pegava, eu não tava me conectando com a história, não tava funcionando pra mim, eu tava achando tudo muito devagar, os acontecimentos muito devagar, algumas cenas enroladas e pra mim até um pouco desnecessárias, mas aí depois da página 220 eu tenho isso gravado a ferro na minha memória, o livro engatou de um jeito que eu fui e terminei ele super rápido. As últimas 100 páginas, assim, foram o que passou mais rápido pra mim, e eu realmente me conectei e fiquei apreensiva e curiosa e instigada pelo que estava acontecendo depois dessas primeiras 200 páginas. É um livro grande, né, gente? Então demora um pouco pra engatar, mas de um modo geral foi uma experiência muito positiva. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Não achei um livro assustador e assim, eu tô já entendendo que acho que os livros do Stephen King não vão ser pra mim desse tipo de livro que dá medo. Talvez tenha algum aí que, né, pode me assustar, mas enfim, não achei esse aqui, no caso, assustador, e achei que foi uma ótima experiência. Gostei muito do livro e, meu Deus, eu vou até gravar um vídeo sobre ele. Eu tô pensando em gravar uma resenha sobre ele, falando sobre a minha experiência, mas enfim, foi lido, gente, nem acredito, veio aí. Aí eu li A Biblioteca da Meia-Noite, que foi um livro que eu tava assim com a expectativa de ser 5 estrelas. Eu gravei até um vlog de leitura desse livro, que era um vlog que eu intitulei como Testando uma Aposta 5 estrelas. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vlog, ele tá muito, muito, muito completinho. Tem muita coisa ali sobre minhas impressões, sabe? Sobre tudo que eu extraí dessa história, que é muito, muito, muito rica. Eu marquei o livro inteiro. E o vlog, gente, ele não tem spoiler. Você pode ir sossegado lá, pegar esse vídeo pra ver, porque você não vai pegar spoiler. Eu tenho quase certeza de que você vai sair daquele vídeo se sentindo convencido e convencida a ler essa história. Esse aqui é um livro bem curtinho, que saiu primeiro aqui no Brasil pela Tag, mas a editora Bertrand Brasil republicou, né, com essa capa toda bonita. E a princípio eu não entendia porque o livro tinha esses livros todos verdes aqui na capa, nessa biblioteca de livros verdes, e daí quando a gente lê o livro a gente entende tudo, sabe? Por que chama Biblioteca da Meia-Noite, por que os livros são assim, e é um livro muito emocionante. Eu marquei ele inteiro. Aqui a gente tem como protagonista a Nora, que ela é uma mulher de 35 anos, que
vive uma vida que pra ela, assim, ela não tem mais por que viver, sabe? Ela chegou realmente no que ela considera o fundo do poço e ela decide tirar a própria vida. E é um livro que trata sobre esse tema muito pesado, tanto da depressão quanto do suicídio. Então ele tem esses temas que talvez não funcionem pra qualquer pessoa, na verdade não vai funcionar pra qualquer pessoa, mas o livro, ele não foca nesse aspecto, ele foca no viver, no que é viver, no que é ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que você considera de sucesso. Porque a gente tem muito esse estigma, né, do que é o sucesso, de viver uma vida de sucesso. E a gente busca tanto isso que a gente acaba esquecendo de viver. E é isso que o autor traz aqui no livro. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu extraí dessa história, sobre como muitas vezes a gente foca em coisas que não estão aqui pra gente, sabe? São coisas que estão muito longe ou estão muito no futuro, que a gente não sabe se a gente vai alcançar. E a gente foca tudo no que não é nosso, que a gente esquece de viver o que é nosso agora no presente. Gente, assim, foi um livro muito incrível. Eu espero muito que eu consiga convencer vocês a ler nesse vídeo que eu fiz. O link vai estar aqui embaixo, vão lá, assistam, sério, por favor, assistam. Eu li Os Números do Amor, que é um livro que tava na minha wishlist há muito tempo, tipo, muito tempo. Ele também vai sair nesse vlog aí de leitura de livros de romance, e já adianto que eu gostei muito desse livro, gente, muito mesmo. Ele tem como protagonista uma mulher que tá acabando de fazer 30 anos, ela tem Asperger e ela sofre muita pressão da mãe sobre ter um relacionamento, ter uma família e tudo mais, aquela coisa, né, de que a mulher chegou nos 30 anos, gente, ela tem que estar já amarrada com família, com filho. Esse é um mundo ideal que muitas pessoas criam, né, e estigmatizam pras mulheres, e a Stella tá sofrendo isso na pele porque a mãe dela pressiona muito ela com relação a isso, só que ela acaba querendo tomar uma atitude com relação a ter um relacionamento por ela nunca ter conseguido se sentir confortável num relacionamento. E daí que ela começa a achar que isso acontece por causa dela, porque ela tem a condição do Asperger e de alguma forma por causa dela, ela não consegue manter os relacionamentos, ela não tem essa... Enfim, ela não tem esse conhecimento do que fazer, por exemplo, sexualmente. Enfim, ela acredita muito nisso e ela vai acabar contratando um garoto de programa pra poder ensinar ela. E ela vai falar pra ele, eu quero que você me ensine. E é a partir daí, então, que entra o Michael, que é o rapaz que ela vai contratar. Só que a história vai se desenvolver pra outros níveis, assim, que não vai ficar só nisso, sabe? Porque a gente vai vendo tanto ela aprender mais sobre relacionamentos, sobre ela mesma, quanto também a gente conhece muito sobre o Michael. Ele é um homem de origem vietnamita, ele tem um passado muito difícil ali familiar, a gente não entende a princípio o que é, mas ao longo da história a autora vai desenvolvendo isso de uma forma bem legal. E foi um livro muito bom pra mim, daquele tipo de livro que eu inclusive sugiro que leia as notas da autora, tá? Porque como ela traz uma protagonista que tem ali um certo grau de autismo, ela vai explicar mais sobre isso no final do livro e a própria relação dela com o autismo. Então fica aqui a recomendação, gostei demais do livro. Ai, leia quando tiver oportunidade. Eu li junto com o clube de membros o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Eu tenho esse livro aqui na estante há algum tempo e, enfim, não tinha lido ainda. Aproveitamos que ele estava no Kindle Unlimited e votamos nesse livro, que foi uma leitura muito intensa, muito boa, muito forte e também muito difícil em alguns momentos, porque esse livro aqui, ele é um romance, é uma biografia romanceada da autora, e a gente conhece então a própria história dela, só que de uma forma romanceada, como se fosse mesmo um livro de romance, né? E a gente conhece ela desde pequenininha, quando ela era criada, né, junto com o irmão pela avó paterna, lá no sul dos Estados Unidos, na década de 40, mais ou menos, e a gente vai vendo ali todas as dificuldades que tanto ela quanto a família dela sofriam no meio em que eles viveram por serem negros, toda a questão do preconceito, mesmo a avó dela sendo uma pequena comerciante, ela é uma pequena empresária da região, porque a avó dela tem um mercadinho e tal, mesmo ela tendo então essa propriedade, ela sendo uma mulher conhecida e de certa forma respeitada ali na região, ainda assim tem a questão de que mesmo a avó dela tendo alcançado tudo isso, ela é rebaixada muitas vezes por pessoas que se acham superiores a ela, pessoas brancas no caso, e a gente tem então aí todo o crescimento dessa personagem, é mesmo assim um romance de formação, a gente pega ela bem criancinha e acompanha até a sua vida jovem adulta, todos os percalços que ela passa, tanto ela quanto o irmão, quanto a família, a questão dos pais dela também, né, já que ela é criada pela avó, então a gente tem também ali um pouco do conhecimento dos pais dela e toda a infância dura que ela sofreu. E tudo que ela sofreu nessa infância dura, tem algumas passagens do livro que são muito difíceis, outras que são muito revoltantes, outras que são muito emocionantes, então é aquele tipo de livro que é carregado de emoção, de sentimento, que faz a gente pensar, olhar pra trás e pensar sobre as injustiças, sabe, do mundo, mas ainda assim é um livro incrível, gente, eu sugiro muito
a leitura. Tem uma parte aqui do livro que eu marquei todinha, que foi uma cena da formatura na escola. Eu risquei tudo, gente, porque assim, não consegui não sublinhar, tá tudo sublinhado. Ai, gente, sério, leia esse livro. Eu acho que ele ainda tá no Kindle Unlimited, mas se não estiver, o e-book tá sempre entrando em promoção. Então coloca aí na sua wishlist, acompanha o preço, porque vale muito a pena. E agora, meu povo, vamos falar sobre os últimos livros que eu concluí em outubro. Um deles que foi Outro Par. Assim como eu demorei muito pra engatar em Iluminado, Vilão foi muito demorado pra mim. Eu levei 8 dias pra ler esse livro. Eu comecei numa quarta e terminei na outra quarta. Ou seja, foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. E eu demorei tudo isso sem ter sido fisgada pela história. Sem ter, sei lá, sentido o encanto que eu vi as pessoas falando sobre esse livro. Eu comecei ele com a expectativa muito alta, porque muita gente recomendava. Stella, se você estiver vendo esse vídeo, me desculpe. A Stella, membro do canal, ela me recomendava demais esse livro. Ela falava que era um livro incrível, maravilhoso. E eu prometi a ela que eu leria esse ano, mas não funcionou comigo. Eu achei que foi um livro chato, devagar, as coisas não engrenavam, eu não me conectei com os personagens a ponto de me importar com eles, eu não tava nem aí com o que tava acontecendo, e sinceramente, toda essa questão da tensão que a autora tentou criar aqui, pra mim não me pegou, sabe? Não me fez ficar realmente interessada em saber como que a história iria acabar. Caso você não conheça a premissa de Vilão, esse livro, ele é mais ou menos assim, a gente tem dois personagens que são melhores amigos, né? Eles se conheceram na faculdade de medicina. E no começo do livro a gente percebe que o livro é narrado em duas linhas temporais, né? Que é 10 anos no passado e o presente. No presente a gente tem o Victor, que é um desses amigos, ele tá saindo da prisão e a gente sabe que ele tá saindo da prisão com o objetivo de caçar esse amigo lá da faculdade, que é o Eli. A gente não sabe o porquê, a gente só sabe que ele tá querendo se vingar de alguma forma, né, por algum motivo. E paralelamente a isso a gente tem a narrativa do passado, que é quando eles frequentavam a faculdade de medicina, e lá, né, nesse período em que eles estudavam juntos, eles tiveram tipo uma espécie de TCC, assim, pra fazer, em que cada um dos alunos ali precisava escolher um tema, e o Eli, que é o amigo ali do Victor, né, ele vai escolher estudar sobre os EOs, que a autora vai chamar aqui de extraordinários, que são pessoas com habilidades extraordinárias ali na história, né, seriam tipo uns X-Men, assim, um povo que adquiriu essas habilidades de alguma forma. Ele então decide estudar esse tema, eles saem de férias, quando eles voltam de férias, o Eli já sabe praticamente tudo sobre os EOs, tudo que ele estudou e tal, ele descobriu que aparentemente as pessoas desenvolvem esse tipo de habilidade quando tem uma experiência de quase morte, né, aquele caso que as pessoas morrem e são ressuscitadas de alguma forma, e daí que o Victor vai acabar instigando ele a eles fazerem esse experimento neles próprios, né, eles tentarem cometer suicídio, né, ou um matar o outro, daí ressuscitar o outro depois de volta. E é aí que a gente vai entendendo melhor como que funciona essa coisa dos EOs e tudo mais, e as complicações que isso vai causando, e também toda a problemática envolvendo o Eli e o Victor com relação a esse grupo de pessoas. Eu já falei melhor sobre o que me incomodou nesse livro no vlog da Maratona Literária de Halloween, que vai sair também dessa semana aqui no canal, mas assim, de modo geral, eu sinto que essa autora mirou numa coisa e não acertou o alvo. Pra mim não funcionou a forma como ela construiu essa história, além de não ter funcionado pra mim de todas aquelas outras formas que eu comentei com vocês antes, eu senti que ela mirou numa ficção científica, tentou ir pela uma fantasia, mas não atingiu nenhum nem outro, sabe? Eu acho que enquanto ficção científica faltou explicação de muita coisa, e enquanto fantasia, tipo assim, a fantasia você explica pela fantasia, você cria um mundo fantástico, mas aqui não, ela meio que mirou numa ficção científica que não deu muito certo pra mim, tá? Essa é minha opinião, não acho que tenha dado certo, não gostei tanto assim do livro, infelizmente, porque eu tava muito empolgada e não vou nem ler a continuação, né, porque ele é uma duologia, mas não vou ler a continuação porque sem tempo irmão, né, tem outras coisas pra ler. Só que depois, gente, eu li também pra minha... Ah, eu esqueci de comentar isso, né, mas o Vilão, A Biblioteca da Meia-Noite e o próximo livro aqui que eu concluí foram da minha meta da Maratona Literária de Halloween, que foi A Cidade dos Fantasmas, também da mesma autora, que é a Victoria Schwab. Na verdade, aqui ela tá assinando como Victoria Schwab, e aqui ela tá assinando como Vi Schwab, que é a mesma forma como ela assinou o A Vida Invisível de Ed La Rue. Ou seja, gente, eu li 3 livros da mesma autora no mesmo mês, né? Mas enfim, vamos lá. Ela escreve como Victoria Schwab os livros que são destinados a um público mais jovem, sabe? E Vi Schwab é pra um público um pouco mais adulto, embora Vilão, eu não sei, não acho tão adulto assim, né? Achei algumas características e personalidades de personagens ali bem, sabe, bem infantilizadas. Não tão adultas assim, mas enfim, vamos lá. A Cidade dos Fantasmas é um livro que por si só, né, o título carrega o que vai falar sobre fantasmas,
Mas esse livro aqui é um livro bem jovenzinho. A gente tem a protagonista que é a Cassidy, ela tem 16 anos, eu acho, e depois de ela ter passado por um acidente muito grave ali, em que ela quase morreu, ela começa a ficar, tipo, sensitiva aos fantasmas, e ela acaba também desenvolvendo ali amizade com um fantasma que se torna o melhor amigo dela, que é o Jacob. Ele tá com ela em todo lugar. E no começo do livro a gente vai entendendo, né, como que funciona essa coisa de ela ter essa sensibilidade, como que funciona todo esse universo que a autora cria ali de fantasmas, né, porque aqui na história tem uma questão sobre o véu, né, que é uma coisa que a Cassidy vê e ela consegue também pegar, que é tipo uma cortina que separa o mundo real do mundo com os fantasmas, né, então quando ela adentra no véu, ela tá nesse universo onde ela consegue ver todos os fantasmas e tudo mais, e ela é essa pessoa sensitiva, mas além disso, os pais dela são autores de livros que falam sobre fantasmas. Na verdade, assim, o pai dela pega mais esse lado da história e a mãe dela pega mais o lado de fantasmas, porque a mãe dela gosta muito de fantasmas. Só que em algum momento eles vão precisar viajar pra Escócia pra fazer um programa dos pais dela, e na Escócia ela descobre que, assim, é uma cidade ali onde eles vão ficar, né, tem muito fantasma, e as coisas começam a ficar tensas por causa de um fantasma, né, uma fantasma no caso, ali da região, e ela vai descobrir mais também, né, sobre todo esse universo de fantasmas. Ela vai descobrir mais que existem pessoas parecidas com ela que também tem essa sensibilidade e tudo mais. Gente, é um livro jovem, com uma pegada bem leve, assim, embora vá trabalhar essa questão dos fantasmas, e muito, muito divertido, assim. Eu achei que foi uma leitura um entretenimento muito bom, sabe? E eu achei que o livro entrega o que ele se propõe, sabe? Ser um livro jovem, com essa temática de fantasma, e, assim, sem querer ser nada mais, sabe? Nada além. Eu senti que em Vilão a autora quis, talvez, não sei, assim, inventar a roda, embora essa ideia ali de questão de quase morte, né, habilidades especiais e tudo mais, não seja algo novo, mas eu senti que ela quis meio que ir longe demais e não alcançou o objetivo, sabe? Aqui não, aqui eu achei que ela se propôs a uma coisa simples e leve e deu certo. Então eu gostei bastante desse livro, inclusive tem continuação, né, tem outro livro depois desse aqui que eu quero ler, e eu achei muito, muito legal, então fica aqui a recomendação pra vocês também. Os links dos livros que eu li vão estar aqui embaixo, e agora eu quero mostrar pra vocês o que eu tô lendo no momento e o que eu pretendo ler ainda nesse mês de novembro. Tá, vou mudar aqui um pouco o ângulo, porque eu sinto que a luz tá melhor pro lado de cá. Vamos lá, né? Então, o que eu preciso terminar ainda em novembro, que eu tô trazendo lá de outubro, é o Vita Nostra. Eu tô quase na metade do livro, eu tô na página 200, eu acho. 201. E tá sendo uma leitura muito instigante até o momento, tô bem instigada, mas ao mesmo tempo tem umas situações bem assim, que parece que foram feitas mesmo pra chocar, sabe, o leitor, umas coisas meio absurdas. Eu tô comentando sobre ele no vlog da Maratona Literária de Halloween, mas por enquanto eu não concluí, então não vou falar muito a respeito. E pro mês que vem tenho 2 leituras coletivas já programadas, e eu vou falar só do que tá programado, assim, porque o que vier de extra vai ser extra, né, gente? E o primeiro livro, que é a leitura coletiva do Clubinho das Sherlock Holmes do mês que vem, que iremos ler, na verdade, desse mês, né? A gente já tá em novembro. A gente vai ler junto com a Duda Menezes o livro Garotas em Chamas, da C.J. Tudor. Esse livro tá aqui na minha estante também há algum tempo, ele foi publicado esse ano, então quando ele saiu, eu recebi ele da editora Intrínseca, e ele foi o livro que foi escolhido pra gente ler agora no mês de novembro. Então se você quiser ler junto com a gente, o link do grupo vai estar aqui embaixo. Já temos cronograma, tudo certinho, vamos ter também live de discussão do livro, então sintam-se convidados. Eu tô empolgada pra fazer essa leitura, embora eu não esteja com as expectativas muito altas, porque eu já li 2 livros dessa autora, um que eu gostei muito e um que eu não deu muito certo comigo. Então esse outro aqui eu tô pelo menos com a esperança de que eu vá gostar, então vamos torcer. E gente do céu, vem aí a leitura coletiva do Clube de Membros desse mês, assim, é o sabor da minha vida, porque eu tô falando que eu vou ler esse livro há séculos, e a gente finalmente vai ler A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Talvez eu esteja lendo no lugar errado, né, na época errada, talvez ele seja um livro mais de outubro por causa dessa coisa de espírito, talvez, não sei, vamos ver porque eu não li ainda, mas esse livro aqui é também uma aposta 5 estrelas, então tô até achando que eu vou fazer um vlog sobre essa leitura, né, com essa aposta 5 estrelas, e galera, vem aí finalmente, tô falando há muito tempo que eu vou ler esse livro. Eu nem acredito que agora sim eu tirei ele da estante pra ler. Inclusive, acho que eu vou começar assim que eu terminar a Vita Nostra, eu já vou pegar esse aqui pra ler. E é isso, gente. Essas são as leituras que eu vou fazer agora em novembro, né, de fixo, que é certeza que eu vou ler. O que vier de extra aí, né, o que for dando vontade de ler, caso surja algum trabalho, vocês vão ficar sabendo. Eu vou publicar aqui em vlogs ou então em outros updates de leitura. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual livro desses você já leu, qual você tá com vontade de ler. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e compartilha aí com quem também curte livros. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande.
e até lá. Tchau!